Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje, vamos falar sobre se preparem para a volta de Jesus. Antes de começar, gostaria de pedir que quem ainda, aliás, que possam curtir o vídeo agora. Pause o vídeo e curtam ele agora. E aproveita quem não se inscreveu no canal e se inscreva também no canal agora. Já! Pause. Já? Ótimo. Quando acabar o vídeo, não esqueça de compartilhar. Mais uma vez eu peço, continue visualizando sem curtir. Por favor. É importantíssimo que esse canal vá para frente. É o canal de Deus. Eu sou só como é que fala? Sou só um instrumento de Deus, tá? O canal é dele. Tô só sendo o administrador do canal, meu irmão. Tá bom? Queridos irmãos, em Amós 4,12, parte dele está escrito: fiquem preparados para se encontrar com o seu Deus. Então, temos que estar preparados. Momentos difíceis nos esperam. Para quem já ouviu os meus vídeos sabe que o Apocalipse nos revela pragas, nos revela a segunda besta, perseguição, tortura, morte, prisão, os próprios amigos, parentes, vizinhos nos entregando de mão beijada para o inimigo, achando que estão fazendo o que é certo, porque eles estão sendo enganados. Então, tudo isso vai acontecer. A segunda besta vai fazer sinais, vai fazer, provavelmente vai fazer aparecer pessoas que já morreram vivas. Só que essa pessoa ressuscitou de verdade? Não, como eu já expliquei, são demônios transfigurados. As pessoas mortas só ressuscitarão de verdade depois que Cristo surgir nas nuvens. Enquanto ele não voltar, as pessoas novas não ressuscitarão. E outra, todo mundo verá ele voltando a olho nu. Em qualquer parte do mundo, seja no Brasil, no Japão, nos Estados Unidos, na Austrália, na Europa, na África, na Oceania, na América Central, do Sul, não interessa onde você esteja, no meio do mar, você vai ver ele voltando. Aonde você estiver, você vai ver ele voltando. Não sei como vai ser, mas todo mundo verá ele descendo do céu. E aí sim, os mortos ressuscitarão e nós vivos seremos transformados. Então, se você não foi transformado e viu algo morto, ele não ressuscitou. Tá certo? Ou se você não viu Jesus Cristo voltando, ele não ressuscitou. Tudo isso tem que estar preparado. Como é que ele se prepara? Estudando as Escrituras. Estamos sempre em contato com a palavra de Deus. Estamos sempre olhando para Deus. A única maneira que a gente tem de se preparar é essa. As Escrituras estão aí nos ensinando as verdades, o que é a morte, o que é o pós-morte, o que nós devemos fazer, o que devemos comer, o que devemos não comer, o que devemos seguir, quais são as leis que devemos obedecer para ter uma boa saúde, para chegar a esse caminho. Deus nos deu um manual completo. E as pessoas simplesmente fazem o quê? Jogam numa gaveta, mofando, ou nem tem em casa. Muitos que tem, deixam aberto lá, esperando lá no Salmo 91 e acham que é o suficiente. Tem gente que liga só para ir na igreja, pessoas que são protestantes. Parece fulano na igreja, com a Bíblia de terno, ou chega em casa, joga em qualquer canto. Não pega uma vez sequer em casa a Bíblia para ler. E essa pessoa acha que está fazendo o suficiente, não está. É preciso estudar as escrituras. Estudar. O que significa isso? Estudar as escrituras. Ou seja, não é só ler as escrituras, é estudar. Então, pegar um texto aqui em Amós, pegar outro em João, outro em 1 Pedro, outro em Gálatas, outro em Deuteronômio, outro em Esther, outro em Salmos, e vão ver que está falando a mesma coisa. Estudar e entender o sentido daquele ensinamento, né? Que muitas vezes você pega textos de Paulo que ele está sendo irônico, que ele está criticando. Só que quando você pega um versículo, parece que ele está concordando. Aí faz o quê? Os falsos aí, os falsos pelo inimigo, vão pegar só aquele pedaço, aquele versículo, e vão falar que Paulo está falando que pode tal coisa. Porém, quando você lê o capítulo inteiro, você vê que o contexto não é aquele. Que ele não está aceitando aquilo, ele está
sendo irônico, né? Ele está, na verdade, chamando a atenção, ele está reclamando de quem está fazendo isso, ele está chamando a atenção de quem está fazendo isso, de uma maneira irônica, sendo irônico. Então, não é porque ele está falando tal coisa que é, então por isso que a gente tem que pegar sempre o capítulo inteiro, você pegar só o versículo, às vezes ele pode ficar fora de contexto, você entendeu? Para você entender muitas vezes o versículo, você tem que entender o que o capítulo está falando, qual que é a ideia do capítulo. Então, que nem, por exemplo, tem na parte da Bíblia que lá no, não sei se é Mateus, que Jesus Cristo está falando, pior é o que sai da boca do que o que entra, né? Muita gente está achando que Jesus Cristo está falando ali que podia comer as coisas imundas. Mas quando você lê aquele capítulo inteiro, a ideia daquele capítulo, a discussão daquele capítulo não é de carnes imundas, e sim da pessoa comer ou não com as mãos sem higienizar. Porque os apóstolos de Jesus chegaram lá na casa, onde eles foram comer, e já sentaram, já foram comendo, não higienizaram as mãos, não lavaram as mãos. E era um costume da época que todo mundo, antes de comer, tinha que lavar a mão. Então o cara perguntou se era certo o que eles fizeram para Jesus. E Jesus disse: pior é o que as pessoas falam do que comer com a mão suja. Então ele fala: pior é o que sai da boca do que o que entra. Então, as pessoas estão falando que ele pegou, falando que é para comer carne imunda. Só que não tem nada a ver, porque o versículo, o capítulo, ali a história não tem nada a ver com carne imunda, entendeu? Então, a Bíblia é assim, se você pegar um capítulo, um versículo muitas vezes, você não compreende. Às vezes você pegar até 2 capítulos para conseguir entender bem o que está se passando aí, né? É importante que você entenda o contexto do momento, como é que era naquela época, né? Para entender o que está sendo dito ali, tá certo? Não é assim, queridos. Eu espero que vocês possam estar entendendo a meditação do estudo, mas é importantíssima, porque eu já falei bastante sobre esses assuntos, então não precisa ficar me estendendo nesse vídeo. Estude a Bíblia, orem, estejam preparados, façam o que é certo, siga a Deus, sejam obedientes, e vocês estarão salvos e não serão surpreendidos. Estude Apocalipse, e vocês saberão exatamente o que vai acontecer. Não serão surpreendidos nem enganados, não receberão a marca da besta. Portanto, estudem. Não renegue a Bíblia. Vocês vão se arrepender amargamente de renegar as escrituras sagradas. Tá certo? Se você não tem dinheiro para comprar, não tem problema. Baixa no seu celular. Tem milhões de aplicativos de Bíblia, só você escolher um. Qualquer um que você pegar, o ensino é o mesmo. Não interessa a versão da Bíblia que você pegar. Todas são rigorosamente iguais. Muda uma palavra, que nem, por exemplo, tem Bíblia que vai estar escrito feliz, outra vai estar escrito alegre, outra vai estar escrito alegrar-se, a outra felicite-se, a outra regozije-se, é tudo a mesma coisa. Tem que vai estar falando o Senhor, na outra Deus, na outra Jeová, mas não importa, é o mesmo Deus, é a mesma história. Então o que acontece numa acontece na outra. Não interessa a palavra que você usa, o ensinamento é o mesmo. Em todas as Bíblias, tá certo? Até hoje eu não encontrei nenhuma Bíblia que fosse diferente a história. Tudo é igual, só muda as palavras, né? A Bíblia mais diferente é do Testemunho de Jeová. Mesmo assim, o ensinamento é o mesmo. A Bíblia Católica, a diferença da Bíblia Católica para a protestante é que ela tem alguns livros a mais. Mas esses livros, eles não foram inspirados por Espírito Santo, está falando de feitiçaria, está falando de coisas que você vê que está discordando de coisas dos capítulos. Então, por isso eles não são inspirados, não são usados na Bíblia protestante. Mas nós temos que estudar a Bíblia. É muito importante que a gente estude a palavra de Deus. Tá certo? É muito importante. Né? Muitas vezes está passando por um momento difícil, com dores, doenças. Né? Eu tenho 2 casos que estão passando por questões semelhantes. 2 pessoas que conheço são próximas minhas. Uma, ela tem várias doenças, tem uma idade já avançada, mais de 90 anos, e suporta aquilo com uma garra, com uma força, faz as coisas mesmo com dor, mesmo andando todo torta, andando muitas vezes com dor, um monte de doença que ela tem.
coluna cada vez mais torta e ela fazendo as coisas em casa, cuidando dos cachorros sozinha, morando sozinha, né? E essa pessoa é uma pessoa de Deus, uma pessoa que ela é testemunha de Jeová, mas ela tem uma fé impressionante, tá? Então, é uma pessoa muito forte na fé. E ela supera aquilo, ela suporta toda aquela situação de maneira muito forte. Agora, infelizmente, essa outra pessoa que eu conheço, ela tem doenças diferentes daquela outra, mas com sofrimentos semelhantes. E só que ela não anda suportando, ela anda às vezes desesperada, chorando, até às vezes triste, deprimida talvez, por quê? Porque não tem Deus consigo, porque não estuda as escrituras, porque não conhece a Deus, porque não estuda a Bíblia. E aí acontece que não conhece, fica fraca, não suporta por coisas. É por isso que tem que estar forte, porque as provações virão, as tentações virão, o sofrimento virá. Ninguém que está com Deus ou não vai sofrer da mesma maneira. Porém, quem está com Deus será confortado e amparado por Ele, será ajudado por Ele. E as dores serão aliviadas por Ele. Agora, quem estiver longe dele vai sofrer sozinho e terrivelmente. Essa é a diferença dessas duas pessoas. Tá certo, queridos irmãos? Então vamos estudar a Bíblia, vamos se preparar. O inimigo está se preparando para nos atacar. Jesus está se preparando para voltar. E nós temos que fazer a escolha: usar a marca de Deus ou a marca da besta. Só que você não vai saber que é a marca da besta. Ele vai te enganar, ele vai falar que é uma marca importante, que sem ela você não vai poder fazer nada no mundo, que não sei o que, e você vai aderir. Assim como as pessoas aderiram cartão de crédito, aderiram um monte de coisa, maquininhas, tudo, vão aderir também à marca da besta sem saber. Como se fosse uma coisa normal. E aí é tarde demais. E nós temos duas escolhas. Né? Temos uma escolha a fazer, duas opções. Marca da besta ou marca de Deus. Se você recitar de Deus, você vai receber da besta, não vai ter jeito. Então, estude a Bíblia, você vai saber qual que é a marca de Deus, qual que é o selo, e você vai saber qual que vai ser o do inimigo, e vai saber o que você deve fazer. Tá certo? Eu já falei, tem vídeos aí falando sobre o assunto. Procurem, orem a Deus, porque peçam aí que ajude vocês a ver a verdade. Estudem e se voltem para Ele. É tudo que eu posso dizer a vocês. E eu estou fazendo a minha parte, isso serve para mim também, porque eu tenho que ver se eu estou fazendo o que é certo, se tem algo errado que eu estou fazendo ainda. E com certeza tem. Então eu preciso melhorar também isso, tá bom? Então serve para todo mundo. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e o comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Que assim seja. Amém a todos. Falou, queridos irmãos.